Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do encontro de hoje é fazermos a revisão da prova número 3 de escrevente judiciário agora do concurso de 2023, ok? Sem mais delongas, a gente já vai direto para a questão 31. Primeira questão da matéria de direito processual penal, ok? Então, questão 31 de direito processual penal, o que ele diz? Diz o enunciado, tendo em conta as regras de impedimento e suspeição previstas nos artigos 258 a 252 a 258 do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Enunciado sucinto, pedindo para responder a alternativa correta. Alternativa A. O promotor de justiça não poderá atuar em processo em que tenham figurado como advogado de qualquer das partes, podendo, no entanto, atuar naqueles que figurou como testemunha ou informante. Gente, essa alternativa está errada, e aí eu vou mostrar o artigo que diz para vocês, né, que promotor, aplica-se ao promotor as mesmas regras de impedimento e suspeição que aos juízes. É claro que se o promotor atuou como testemunha ou informante em um processo, ele é parte já interessada, ele quebra a parcialidade, né? Quebra, perdão, a imparcialidade dele, ele passa a ser um sujeito parcial. Não poderia agora oferecer denúncia ou pedir condenação de alguém, correto? Então, as mesmas regras se aplicam, alternativa A, equivocada. A alternativa B de bola, ou B de bravo, diz, o juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se seu parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, estiver respondendo por processo análogo. Pessoal, eu sei que muito candidato ficou tentado a colocar a alternativa B, porque pensou, mas isso, eu já vi isso no código, entre os artigos 252 e 258. Pessoal, mas o que está errado na alternativa B de Bravo? É que diz aqui que essa suspeição se aplica ao juiz, mas não é o caso do parente consanguíneo afim. Diz ao juiz, ao ascendente e descendente. Ele fixa, né, ali as pessoas a qual daria-se como suspeito, tal como o juiz. Ele não fala parente consanguíneo, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral. E a questão nem menciona o grau, que seria terceiro grau em outras circunstâncias, e não nessa. Quando ele se refere a processo, respondendo por processo análogo, é ao juiz, aí vai falar ali ascendente e descendente, ok? Está errado, então, a alternativa B de Bravo. A alternativa C de Charlie diz, o juiz não poderá atuar em processo em que ele próprio tenha figurado como advogado de qualquer das partes, não se aplicando o impedimento. No entanto, se a atuação como advogado é de parentes seus, por afinidade, então poderia, né? É o que se conclui errado. Gente, nem o juiz, nem o seu parente, ele pode configurar como advogado, porque ó, aqui diz, né, ó, o juiz não pode atuar em processo que ele tenha figurado como advogado. Só que esse impedimento não se aplica se a atuação de advogado é de um parente seu. Então imagina que a advogada de defesa do réu é esposa do juiz. É claro que se aplica o impedimento a ela. Questão C, equivocada, depois a gente mostra os dispositivos, ok? Questão D de delta diz o seguinte, perdão, a alternativa D de delta diz o seguinte, as causas de impedimento e suspeição decorrentes do parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento. Já começou mal. Elas, sim, a regra é que elas cessarão com a dissolução do casamento. E aí ele continua e inverte o que está no código, que ele diz assim, não cessarão com a dissolução do casamento, vírgula, se houver filhos menores, cessando, no entanto, se inexistir filhos ou se existir, já o tenha atingido a idade adulta. O código não fala isso. Ele diz que as causas de impedimento, eles não eles cessam com o casamento, exceto se tiver um filho menor. Se tiver um filho menor, então permanece a causa de suspeição e impedimento. Isso está errado, a alternativa D equivocada. Bom, nosso gabarito só pode ser a alternativa E de eco, que diz
não poderão figurar no mesmo processo em juízos coletivos, juízes que sejam parentes entre si, ainda que afins em linha reta ou colateral, inclusive até o terceiro grau. É mero recorte e cola do próprio Código de Processo Penal. A alternativa aí está correta. E eu ainda trouxe para vocês os dispositivos aqui, né, mencionando aonde estão esses dispositivos. Aqui, ó, 252, ele fala que o juiz não pode exercer jurisdição, foi até o objeto da alternativa, né? Tanto ele como o parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, era o nosso gabarito. Aqui as situações em processo análogos, né? Está logo aqui abaixo, que fala, não pode servir nos mesmos processos que forem parentes entre si em linha reta ou colateral até o terceiro grau, perdão. Inclusive, aí ele se estende às prescrições relativas às suspeições e impedimentos, aos parentes. Então, os dispositivos aqui, como eu mencionei, o 254, né, o 254, inciso 2º, que fala que tanto o juiz como o cônjuge, ascendente ou descendente, se estiver respondendo por processo análogo, todos serão suspeitos de atuar no processo. Então, o dispositivo legal ele fica aqui, justamente para esclarecer qualquer dúvida. Artigo 32 já traz outra figura conhecida nossa, né? Tício, né? Ora, Tício, ora, um outro nome aí dos nossos conhecidos, né? Tício volta, então, a aparecer nas nossas provas. Questão 32. Tício, estudante de direito, é réu em ação penal, tendo sido assistido por defensor público ao longo de toda a instrução. Absolvido pelo juiz em primeiro grau, o Ministério Público recorreu. Tício, nessa ocasião, já era advogado, devidamente habilitado junto ao órgão de classe, OAB, né? Tendo ele próprio apresentado as contrarrazões e os recursos do MP para a manutenção da sentença absolutória. Diante da situação hipotética e nos termos do artigo 261 a 267 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ainda que Tício tenha sido assistido por advogado público, não há qualquer vedação legal que ocorra para que ocorra a substituição por defensor particular, sendo ainda permitido que ele mesmo exerça a própria defesa, já que habilitado. Gente, isso aqui está corretíssimo. O código dispõe sobre isso, dizendo que eu tanto posso, né, o réu, tanto pode trocar de advogado, não importa se é público, se é particular, ele pode fazer essa troca de advogado e se ele tiver capacidade postulatória, se ele for devidamente habilitado, ele pode fazer sua própria representação. A alternativa A já é o nosso gabarito, está correto. A própria leitura do código, depois a gente vê isso no artigo. A alternativa B de Bravo diz, embora seja permitido ao acusado se habilitar a exercer própria defesa, tendo Tício sido assistido por defensor público ao longo do processo, é vedada a substituição por defensor particular na fase recursal. Isso está completamente errado, não tem previsão legal e seria uma violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais consagrados, então ali direitos fundamentais, né, que eu posso utilizar para me defender no processo. Não tem previsão legal, está errado. Alternativa B. Alternativa C de Charlie, ainda que advogado devidamente habilitado, por expressa vedação legal, Tício não pode exercer a própria defesa. Errado. A disposição legal prevê que Tício pode sim exercer a própria defesa se ele for devidamente habilitado. O que não pode no processo penal é alguém responder sem a presença de um advogado. Mas se ele mesmo, se o próprio réu é um advogado habilitado e devidamente constituído, classificado no órgão de classe e tudo mais, ele pode sim se autodefender. Não tem vedação legal, não, tem até autorização da lei. Errada a alternativa C de Charlie. D de Delta, tendo sido a defesa de Tício exercida por defensor público ao longo do processo por expressa disposição legal, é vedada a substituição por defensor particular na fase recursal. Errado de novo. Não existe essa disposição onde
eu me utilizo do defensor público, depois eu quero contratar um defensor particular, porque eu chego à conclusão que vai ser melhor para mim. Isso é o direito ao contraditório, ampla defesa, obediência ao devido processo legal. Todos os direitos fundamentais. Está errado o D de delta. E de eco. Tício, ainda que advogado, não pode exercer defesa própria. Bom, já está repetitivo, né? Ademais, tenha sido defendido por defensor público, está tudo errado. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, na disposição que diz, o artigo 263 do Código de Processo Penal. Se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado um defensor pelo juiz. É o defensor dativo. Ou seja, o dativo, se eu tenho condições de pagar, pode ser um advogado que depois eu vou ter que pagar as custas. Agora, se eu não tenho condição nenhuma, o juiz pode nomear e vou ser assistido pela Defensoria Pública, não vou pagar por isso. E diz aqui, ó, ressalvado o direito de a todo tempo nomear outro defensor de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso seja habilitado. Tício era habilitado, então, artigo 263, que o gabarito era questão A mesmo, ok? Questão 33. A questão 33 diz assim, tendo em conta as disposições constantes no Código de Processo Penal a respeito das citações e intimações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Estando o réu no estrangeiro, ele será citado por carta precatória, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional até o efetivo cumprimento. Gente, o erro da alternativa A é justamente a carta não é precatória. Se é no estrangeiro, é carta rogatória. Carta precatória é para quando o indivíduo está sobre o mesmo território, mesmo país, né? Sobre a jurisdição de um outro juiz, mas dentro do mesmo país. É o caso do indivíduo que está sendo processado aqui em São Paulo, mas ele viaja para o estado do Mato Grosso. Ou seja, ele poderia ser citado, não em São Paulo, mas o juiz deprecante de São Paulo poderia encaminhar o documento para o juiz deprecado do estado do Mato Grosso e a citação seria feita lá. Alternativa A, errada. Alternativa B, a citação por edital dar-se-á quando o réu não é localizado nos endereços tidos como o de sua residência ou domicílio, estando-se assim em local desconhecido. Olha, até aqui seria correto, uma alternativa B estaria correta. O que vem depois é o problema. Ou quando há indícios de que o réu se oculta-se do oficial de justiça. Aqui a questão está errada. Por quê? Ela começa bem, mas ela erra no fim, porque quando o réu se esconde para não ser citado, ele é citado via hora certa, né? Ele é citado por mandado de hora certa. Então, o que o oficial de justiça faz? Ele vai 2 vezes e verificado que o réu está se escondendo para não ser citado, ele informa alguém ali, um parente, um vizinho, fala, estarei aqui tal dia e tal hora. Se a pessoa não continuar se escondendo, não estiver aqui, ele já vai ser considerado citado na minha próxima visita, e nesse caso, o processo ele já corre, mesmo sem a presença do réu. Ele pode, inclusive, ser julgado sem a presença dele, que é totalmente dispensada. Está errado, então, aqui a alternativa B de Bravo, alternativa C de Charlie. A alternativa C de Charlie diz, expedida a carta precatória para a citação do réu, verificado que este se encontra em local sujeito à jurisdição de outro juiz, o juiz deprecado deverá devolver a precatória sem cumprimento ao juiz deprecante para a expedição de nova precatória. Está errado. Gente, juiz deprecante é o juiz do local onde o indivíduo deveria ser julgado, né? Onde ele vai ser julgado. Só que ele viaja para um outro estado. Então, o juiz deprecante encaminha a carta para o juiz deprecado desse estado onde agora se encontra. Eu usei exemplo. Juiz de São Paulo tem que julgar, o indivíduo viaja para o Mato Grosso. Juiz deprecante, São Paulo, juiz deprecado, Mato Grosso. Só que quando o juiz do Mato Grosso recebe a carta precatória e ele toma ciência que, na verdade, o indivíduo não está mais no Mato Grosso, viajou para o Pará, para a casa de uma irmã, ou seja, um lugar certo e sabido, qual é o dever que o Código diz do juiz deprecado do Mato Grosso? Ele já faz o encaminhamento automático.
Ou seja, ele não precisa devolver para São Paulo, para que São Paulo mande agora para o Pará. O juiz de Mato Grosso já faz isso diretamente. Está errada a alternativa C de Charlie. A alternativa D de Delta diz o seguinte: não intimado o réu, por não ter sido localizado no endereço por ele informado e constante dos autos, em razão de ter se mudado e deixado de informar o endereço atual, o processo prosseguirá sem a sua participação. Correto. Teve aluno que questionou, professor, mas isso aqui não seria citação por edital? Não. O réu aqui está respondendo o processo e ele muda de endereço sabendo que ele tinha o dever de informar o juiz. Quando ele faz isso, ou seja, ele é citado, né, feita essa, ele sabe que, ele já sabe que vai ser devidamente intimado. Ele já foi citado, perdão, e ele vai ser intimado pelo juiz para a prática de algum ato. Muitas vezes até para comparecimento na própria audiência de instrução e julgamento. Quando ele faz essa mudança sem informar o juiz, ele vai poder ser julgado, ou seja, o processo segue normalmente. Se ele não constituir advogado, o juiz nomeia um defensor dativo e pode, inclusive, sentenciar mesmo sem a presença do réu. Esse é o nosso gabarito. Está correto isso aqui, ok? Esse é o D de Delta, vamos lá, está correto. E aí vem a alternativa E dizendo: a citação por mandado por oficial de justiça dar-se-á preferencialmente em dias úteis, nos horários das 6 às 17. Por expressa disposição legal, não se realizará aos domingos. Essa daqui eu peço a liberdade, a licença para vocês para explicar. Gente, as regras de citação, tem aluno que quebra a cabeça com isso, a gente explica no nosso curso da Central. Elas não estão todas no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, ele se utilizou por muito tempo por analogia, e aí sim, o direito processual penal admite essa analogia, né, porque faltava complemento de norma, lá do Código de Processo Civil. Tanto que as regras de horário, tudo, ainda constam do Código de Processo Civil. E o próprio Código de Processo Penal, pelo princípio da especialidade, diz que o que não for aplicado ali pelo Código de Processo Penal pode ser utilizado da legislação pertinente, como o caso do Código de Processo Civil. Dá uma olhadinha aqui. Consta lá no artigo 212 do Código de Processo Civil, que diz que os atos processuais serão realizados em dias úteis, regra, das 6 às 20. Dias úteis, ou seja, de segunda a sexta, das 6 às 20. Ok. Ah, então lá está errado, Daniel. Não está. Olha o que ela diz assim, ó. Independente da autorização judicial, as citações, elas poderão realizar-se em períodos de férias forenses, né? Forenses. Período de férias forenses, onde as houverem nos feriados. E aí o código no 216 diz assim, que são considerados feriados forenses os sábados e os domingos. Ou seja, a regra é citar no dia útil. Mas tem pessoas que trabalham de segunda a sexta num horário que você nunca vai encontrar a pessoa. Nesse caso, o código abre a brecha para que ela possa, sim, ser citada nos feriados forenses, sábado e domingo. Então, é claro que pode, sim, ser citado no domingo. Esse era o erro que estava sob a alternativa E, gabarito letra D de Delta. Nós temos as outras disposições que eu mencionei, depois o aluno dá uma olhada com calma, tá? Da citação por hora certa, como que ela funciona, a citação por carta rogatória, que é no 368, ok? Por hora, era o que eu tinha que comentar com vocês da questão 33. Partindo para a questão 34, ela começa dizendo que Tício, novamente, volta à cena do crime Tício, né? Eu gosto de fazer piada com isso, porque desde os meus tempos de graduação, eu conheci as figuras perigosas de Tício e Mévio, né? Agora tem até Mévia, né? Tício foi denunciado por crime cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos de reclusão. Olha só, isso é um grande recado para nós, né? Tício foi denunciado por um crime que não ultrapassa por uma pena de 2 anos de reclusão. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Gente, se Tício foi
denunciado por um crime que não ultrapassa 2 anos de pena, significa que o enunciado está mencionando que é uma infração de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, né, ali no artigo 61, não lembro se é 61 ou 62, que falam que são infrações de menor potencial ofensivo. Crimes com pena máxima de até 2 anos, e lá não fala se é crime punido com detenção ou reclusão, não importa. E todas as contravenções, que aí, independentemente da pena. Alternativa A. Alternativa A diz o seguinte: o processo seguirá pelo rito sumário, com a resposta à acusação apresentada em audiência oralmente, ocasião em que se inquiram as testemunhas de defesa, no máximo apresentadas no dia, independente de intimação. Gente, o que está errado já é o rito. Se é uma infração de menor potencial ofensivo, não é o rito sumário que vai ser utilizado. Seria o rito sumaríssimo, por expressa disposição do Código de Processo Penal. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B de brabo, o processo seguirá pelo rito do juizado especial criminal e não sendo tício localizado para ser pessoalmente citado, haverá remessa ao juízo comum para prosseguir sobre o rito sumário. Gente, esse é o gabarito. Porque, ó, se Tício ele cometeu uma infração de menor potencial ofensivo, ele vai responder pelo rito sumaríssimo. Mas se ele não for encontrado, ou seja, porque quem responde pelo rito sumaríssimo já sai da delegacia de polícia com ciência, né, ele já assina um termo de compromisso para comparecer na audiência do GCRIM. Mas se ele não comparece, se ele não é encontrado, então o rito é passado para o rito, nesse caso, o dispositivo dele, o julgamento, é passado para o rito sumário, sai do sumaríssimo, vai para o sumário. Também tem disposição legal, a gente vê isso depois. A alternativa B de bravo já era o nosso gabarito, tá correto. Vamos ver o que está de errado nas demais. C de Charlie, o processo seguirá pelo rito sumário, já sabemos que não, a regra é o rito sumaríssimo, né? E após a resposta, será apresentado o prazo de 10 dias para que Tício será sumariamente absolvido se comprovar ter praticado o fato em estado de necessidade, né? Está errado esse dispositivo porque é o rito sumaríssimo, não sumário. A alternativa D de delta diz que o processo seguirá pelo rito ordinário, uma vez citado. Gente, processo sumário, vamos lá. Processo ordinário é com penas maior que 4 anos. Até 4 anos, sumário. E sumaríssimo é até 2 anos, ou seja, de 2 a 4 é sumário. De 2 para baixo é sumaríssimo. Só que no sumaríssimo, se o indivíduo não comparece na audiência, ele vai ser julgado agora pelo rito sumário. A gente vai ver o dispositivo, né? Então, D de delta é errado. E de eco, o rito prosseguirá pelo rito sumário, uma vez citado, está errado. Vamos ver o dispositivo aqui. O gabarito foi letra B, né, da questão 34. Aqui diz, ó, o artigo 394, que o rito pode ser comum ou especial. Se for comum, ele é dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Especial é o exemplo do tribunal do júri. O ordinário tem por objeto o julgamento de pena igual ou superior a 4. No sumário, pena inferior a 4, ou seja, tem que ser menor que 4. 4 acima, ordinário, menor que 4, sumário, mas veja, o sumaríssimo é na forma da lei. Que lei? 9.099. Então, de 0 a 2 anos, né, até penas até 2 anos, 0 não, né? Penas até 2 anos, o rito é sumaríssimo, ok? O artigo 66 diz que a citação será feita pessoal no próprio rito, né? E o que o juiz faz? Ele encaminhará as peças existentes ao juízo comum, se o indivíduo não for encontrado. Isso aqui está no artigo 66 do parágrafo único da Lei 9.099. Ou seja, ele seria julgado pelo rito sumaríssimo, mas se ele não for encontrado para ser citado, o juiz encaminha as peças ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei, rito sumário. Esse era o nosso gabarito. O gabarito era a letra B de bravo. Questão 35. Lá vem mévia, né?
Mévia foi denunciada pela prática de crime de homicídio doloso. Mévia foi denunciada pela prática de crime doloso. A denúncia foi recebida pelo juiz na vara do tribunal do júri, sendo apresentada por Mévia a resposta à acusação, seguindo-se a instrução processual com a oitiva de testemunha de acusação e defesa. Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o processo encontra-se na vara do tribunal do júri para a sentença. Em vista do caso hipotético, assinale a alternativa correta. E aí diz, alternativa A, se a decisão do juiz for pela ocorrência da prática de crime não sujeita à competência do júri, proferirá desde logo a sentença condenatória. Gente, a alternativa A pode ser descartada até pelo absurdo. O juiz pega o processo na mão, vê que ele não é competente para julgar, e o que ele faz? Ele condena. Não tem nem lógica, né, o que está na alternativa A. Isso aqui seria caso de desclassificação. A gente falou muito sobre isso com nossos alunos da central de concurso, que são aqueles atos da primeira fase a segunda fase do a primeira fase do tribunal do júri, que é aquele momento em que o juiz aplica uma das 4 decisões, o PIDA, né? Pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação. Desclassificação é quando o juiz compreende que aquilo não é de competência do tribunal do júri. Exemplo, chega lá um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. Como é um crime contra o patrimônio com resultado morte, ele é julgado na vara criminal comum. Se o juiz do júri verifica que ele não é competente para julgar esse crime, ele encaminha a vara criminal competente, que vai fazer. Outro exemplo, o juiz recebe lá um crime de homicídio, mas ele verifica que o crime é culposo. Homicídio culposo não é julgado pelo júri, é julgado pela vara criminal comum. Então o juiz encaminha. Ele não pode condenar se ele não é competente. Alternativa A descartada. B de bravo diz que se a decisão do juiz for pelo reconhecimento de que Mévia agiu em legítima defesa, circunstância que exclui o crime por ausência de ilicitude, ainda assim ela será pronunciada, competindo a decisão ao júri, podendo, contudo, interpor apelação. Né? Então, o que diz aqui? Pronúncia e apelação. Se ela for pronunciada, a primeira coisa que já está errada aqui é o tipo de recurso. Da decisão de pronúncia não cabe apelação. Da decisão de pronúncia cabe rese, recurso em sentido estrito. A gente usa aquela máxima, essa técnica com os alunos. Veja, decisão na primeira fase do júri, uma daquelas 4 decisões, PIDA, pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. Se a decisão for com vogal, recurso é com vogal. Se a decisão for com consoante, recurso com consoante. Então, como a decisão é pronúncia, o recurso é rese, recurso em sentido estrito. E aqui já está errado. Alternativa C de Charlie diz, se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, ainda que preclusa, enquanto não extinta a punibilidade, surgindo prova nova, poderá ser formulada nova denúncia contra ela. Né? Ou seja, pela impronúncia, pessoal, a questão 35, a alternativa C, está correta, porque mesmo que o juiz decida pela impronúncia, surgindo uma prova nova contra a Mévia, ela pode ser denunciada, porque a impronúncia, ela não faz coisa julgada material, ela pode fazer coisa julgada formal, ou seja, a impronúncia significa que o processo vai para lá e fica aguardando o prazo prescricional. Se até que ocorra o prazo prescricional surgir uma prova nova, ela pode ser denunciada sim, né? Então, está correta a alternativa C de Charlie. Vamos ver o que está de errado nas demais. D de Delta diz que se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, poderá o Ministério Público interpor o rese, recurso em sentido estrito, estendendo-se tal legitimidade ao assistente de acusação se habilitado. Está errado, né, gente? O erro aqui, principal é justamente pelo tipo de recurso. Lembra que eu falei? Se a decisão é com vogal, recurso com vogal.
Se a decisão é com impronúncia, que começa com vogal, o recurso é com vogal, apelação, começa com vogal. Está errada a alternativa D de delta, E de eco diz, se a denúncia do juiz for pela pronúncia de mévia, ela será intimada através de seu advogado constituído ou pelo defensor nomeado. O que está de errado na alternativa E é que ela não é intimada pelo seu advogado. Quem é intimado? Ela pessoalmente, o seu advogado e também o Ministério Público, ok? Todos esses dispositivos eu trouxe aqui justamente para a gente ver, ó, o gabarito que diz aqui, né, aqui, ó, se a pessoa for, no caso de mévia, né, ela foi impronunciada, enquanto não ocorrer a extinção, pode ser formulada nova denúncia se surgir uma prova nova. Era o nosso gabarito. Letra C de Charlie. O artigo 415, ele fala que o juiz absolve desde logo o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão de crime, né? Aí fala da impronúncia, cabe apelação, como eu já disse para vocês, né? Decisão com vogal, recurso com vogal, ok? Então, esse é dos maiores apontamentos, e no finalzinho aqui, quando diz, né, que a intimação, ó, a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ou seja, ele toma ciência pessoalmente, também o seu defensor e o Ministério Público. Por isso que a alternativa aí estava errada, que ela falava que era só o advogado da parte, ok? Questão 36. Diz aqui, a respeito do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos previstos no Código de Processo Penal, é correto afirmar que, alternativa A, mesmo que pendente a decisão que julgue restaurados os atos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeitos, se houver guia arquivada no estabelecimento prisional, onde o réu cumpre pena, ou registro que torne inequívoca a sua existência. Pessoal, a questão 36 já está correta na alternativa A, já é o nosso gabarito, né? É mera repetição, só me perdoe o artigo, eu coloquei aqui mais para frente, não lembro o artigo, mas é meio recorte e cola do que está no artigo. Vamos ver o que está de errado nas demais. A alternativa B de Bravo diz o seguinte: poderão ser inquiridos sobre os atos do processo as autoridades, os serventuários, os peritos e as demais pessoas que tenham nele atuado. Inexistindo previsão, contudo, de oitiva de testemunhas e outras provas, o teor do processo extraviado ou destruído. Errado. Por expressa disposição do Código, tem a previsão, sim, que é possível a oitiva de testemunhas ou qualquer outro tipo de prova que comprove esse extravio ou destruição do processo. Alternativa B está errada. C de Charlie. Se extraviados autos em segunda instância, nele tramitará o processo de restauração. Errado. O processo de restauração, ainda que os autos tenham sido extraviados em segunda instância, ficarão sob a responsabilidade da primeira instância, ok? Mesmo em segunda. Aqui fala que se o extravio ocorrer em segunda instância, nele tramitará o processo de restauração. Errado. Processo de restauração, ainda que tenha ocorrido em segunda instância, ele será feito pela primeira instância. Está errado o C de Charlie. D de Delta, no caso de processo que ainda não foi proferida a sentença, as testemunhas serão reinquiridas, inexistindo possibilidade de substituição das que não sejam localizadas. Também está errado letra D de Delta, porque existe sim possibilidade prevista em lei de substituição de testemunhas que não são localizadas ou que faleceram. Tem possibilidade sim de haver uma troca de outras testemunhas, se puderem substituir as anteriores. Alternativa aí de eco, os exames periciais serão obrigatoriamente repetidos e realizados também obrigatoriamente pelos mesmos peritos, exceto no caso de já ter falecido. Errado. Não é obrigatória a repetição da perícia, nem obrigatório que ela seja feita pelo mesmo perito. O que há é a discricionariedade, conforme a necessidade,
pode sim ser determinado a nova realização de perícia e ela pode ser feita por um outro perito. Ela não é obrigatória, porque pode ser dispensado, pode não haver necessidade, e mesmo assim teria que ser feita só pelo mesmo perito, ok? E aqui estão os dispositivos, nosso gabarito, questão 36, letra A. Aqui tem no artigo 541 e seguintes, eles constam as possibilidades aqui, o que exclui as outras alternativas, né? Ó. Aqui diz que os autos ainda, proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que ocorra o extravio na segunda, que os exames periciais, quando possível, são repetidos e de preferência pelos mesmos peritos, não são obrigatoriamente, né? Fala também que o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos ou provas de teor no processo de extravio. A alternativa negava isso, falava que não podia. E o 543.1 diz que, podendo ser substituída se houver falecimento ou não for encontrada as testemunhas, né? No caso da testemunha, se ela não for encontrada ou ela tiver falecido, ela pode ser, sim, substituída no caso de falecimento ou quando ela não é encontrada. E a alternativa também negava isso. Vamos finalizar, então, pessoal, com a questão 37. Diz assim: tendo em conta as previsões a respeito da revisão criminal constantes no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A de alfa. Pode ser requerida a qualquer tempo, desde que antes da extinção da pena. Gente, tá errado, a gente já começa marcando um xizão no erro, tá? Não na alternativa correta. Tá errado a alternativa A, que a revisão criminal, ela pode ser requerida a qualquer tempo, e aqui diz, né, a qualquer tempo, desde que antes de extinta a pena. Errado. Mesmo extinta a pena, pode sim ser requerida a revisão criminal. Para quê? Para limpar a reputação, a honra daquela pessoa. Então, imagina que meu pai foi acusado há muitos anos atrás de um crime que ele não cometeu, e já passou 30, 40 anos, já extinguiu pena, ou ele já cumpriu, né? Pobre meu pai. Mas, ou seja, é cabível sim revisão criminal, porque é aquela busca da verdade, dos fatos, né, de limpar o nome, a imagem da família, buscar uma indenização, pôr lá reparação, ou seja, cabe sim estar errado, não é só a extinção da pena. Até o código tem uma leitura ruim, ele fala antes e depois, mas isso é detalhe. A alternativa A, errada. B de bravo, a revisão criminal, né, tem por finalidade anular a condenação ou provar a inocência do condenado, não se prestando à diminuição de pena. Errado. Se tiver uma comprovação, surge uma prova ali, mesmo após o cumprimento, durante o cumprimento da pena do indivíduo, cabe revisão criminal sim para reduzir aquela pena. Alternativa C de Charlie diz: a ação de revisão não poderá ser liminarmente indeferida pelo relator, a quem foi distribuída, devendo-se abrir vistas ao procurador para parecer, após os autos seguirão para o exame do revisor para julgamento da sessão designada. Então, diz que não cabe uma decisão liminar, né, pelo relator, ou seja, errado. O próprio código vai demonstrar isso, que cabe sim o pedido liminar dessa revisão, ou seja, de repente o indivíduo está preso aí, ele seria liminarmente colocado em liberdade, né, pelo relator, até que se julgasse aquela revisão. Cabe sim o pedido, se ele vai ser acatado ou não, são mais 500. A alternativa D de delta, ela é personalíssima, extinguindo-se com a morte do autor, no caso do condenado, errado. Como eu já usei no exemplo, ela pode ser feita por uma terceira pessoa, porque às vezes o indivíduo morre, isso aí passa para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Ou no caso de um interessado, um irmão, um terceiro ali, tem até a hipótese que o juiz pode nomear, no caso da morte. Imagina que o condenado entrou com a revisão criminal, mas ele morre durante aquela instrução, o juiz nomeia um curador para representá-lo, né? Então está errado o D de delta. Nosso gabarito só pode ser a alternativa E, que eu já adiantei aqui, é ela, mas vamos dizer porque ela está certa. Diz aqui: julgada procedente à revisão,
Na sentença, poderá ser reconhecido o direito à justa reparação pelos prejuízos decorrentes do erro ou da injustiça do condenado, desde que requerida pelo interessado. Isso aqui, muito candidato ficou de orelha em pé, acreditando que estava errado, pensando, né? Isso eu lembro que uma das aulas, a aluna até questionou, falou, professor, mas precisa fazer o pedido da indenização? Precisa, isso está na própria disposição do Código de Processo Penal, a gente vai ver aqui, já finalizando o tema, ó, artigo 630, o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, isso na ação de revisão criminal, ok? Nós falamos aqui do caso de morte, que menciona o cônjuge, o ascendente, descendente, irmão, e aqui, ó, o pedido de liminar, né, ó, diz aqui, ó, se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconvenientemente ao interesse da justiça que se apense os autos originais, indeferi-lo-á, odeio esse termo, liminarmente, dando o recurso para as câmaras reunidas, cabe o pedido liminar, sim. Então, pessoal, concluindo, esse foi o nosso gabarito das questões de 31 a 37 da prova 3 de escrevente judiciário, matéria direito processual penal. Foi um prazer estar com vocês, tenho certeza que você arrebentou na prova e a gente se vê lá na sua posse. Valeu, turma. Uma aprovação, tamo junto.